Salve, jogador! Esse é o D&D Secrets e eu sou o Arcanis. Antes de mais nada, se está gostando do conteúdo do canal, deixe seu like e se inscreva no canal para você ser notificado quando um novo vídeo surgir. Vamos fazer esse canal ficar grande juntos, que assim combateremos a desinformação de Vecna. Certo, hoje vamos começar uma série que eu acredito que muita gente vai gostar, que é a série de magias. Aqui eu vou esclarecer, aprofundar, dar muitas dicas, falar de segredos que Vecna escondeu de você. E agora esse segredo será revelado. Bom, vamos lá. Golpe certeiro, o ataque certeiro. Vamos falar desse truque. Esse vai ser o primeiro truque da série. Vamos entender o que é esse truque. Muita gente acha que esse é o pior truque do jogo. E é quase isso mesmo. É bem ruinzinho. Mas assim, não é completamente inútil. Na verdade, ele é um truque bem decente. Ele é forte, ele é aplicável sim. Mas a gente tem que entender que existem várias pegadinhas de Vecna no caminho para fazer a gente entender as coisas errado. Então vamos lá. Vamos colocar aqui na descrição da magia. Em inglês é True Strike. Vamos entender esse cantrip. Primeira informação é o tempo de conjuração. É uma ação. Ou seja, ela é uma magia de combate. Ok. O alcance dela é de 6 quadrados. 6 quadrados é o movimento padrão, né, dos humanos, draconatos, tiefling. Ok. Componente da magia. Ela tem componente somático apenas. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque a maioria das magias possui componente verbal e somático. Algumas ainda possuem componentes materiais. Então, o que isso significa? Significa que você vai fazer apenas gestos para conjurá-la. Então, ela pode ser uma magia furtiva. Você pode executá-la sem chamar a atenção dos seus inimigos. Isso é de extremo valor. É muito bom mesmo. Tá. A duração dela é uma rodada. Ok, até uma rodada na verdade. E vamos ler aqui, eu vou traduzir aqui, eu peguei o texto em inglês da magia, eu vou traduzir aqui mais ou menos para vocês. Você estende a sua mão e aponta um dedo para o alvo no alcance. Sua mágica vai garantir uma breve intuição sobre as defesas do alvo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Tá, ponto. Continuando. No seu próximo turno, você ganha vantagem no seu primeiro ataque, na primeira rolagem de ataque contra o alvo, desde que essa magia não tenha acabado. Por que desde que essa magia não tenha acabado? Porque ela é uma magia de concentração. Cadê? Aqui, ó. Vai estar bem aqui. Concentração. Isso significa que magias que usam concentração só pode manter uma por vez, certo? Então, se você está usando essa magia de concentração e você usa uma outra, ela quebra, ela acaba. Se você está concentrando a magia e você leva um dano e falha no teste de constituição, de resistência de constituição, essa magia, você também perde a concentração. Então essa magia também quebra. Então concentração é uma propriedade das magias que duram, que é muito forte, né? É para limitar o jogo mesmo. É para deixar poderes que são muito poderosos mesmo, são muito fortes, muito úteis, ficarem restritos. Essa é a mecânica de balanceamento das magias de concentração. Então esse truque é muito ruim. Essa propriedade de concentração é muito ruim. Se a gente for
no truque luz, por exemplo, ela dura 1 hora e não usa concentração, né? Então, certos truques, certas magias vão usar concentração, outras não. Esse aqui, infelizmente, usa. Por quê? Vamos na história do D&D, Viagem no Túnel do Tempo. Esse truque, hoje, que é truque, né? No D&D, terceira edição, ele já foi uma magia de primeiro nível, né? E o que acontecia lá? Era muito forte, era uma magia muito forte mesmo, estava muito no meta. Por quê? Porque o texto da magia era diferente. Ela dizia uma que não tinha concentração, até onde eu lembro, né? Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Mas até onde eu lembro não tinha concentração ou mecanismo parecido. E o benefício principal da magia era você ataca, né, o seu próximo ataque vai ganhar mais 20 de acerto. Mais 20. Uou! Então, todo mundo queria ter a jossa dessa magia para acertar automaticamente, porque de fato, mais 20 você ia acertar qualquer CA do inimigo, né? Então, era muito forte, muito AP, tava muito no meta na terceira edição, e aí os caras, Jeremy Crawford e sua gangue, né, liderados pelos sussurros de Vecna, resolveram mudar o meta, né? Falar, não, esse truque aqui já foi muito forte, agora vamos. Essa magia já foi muito forte, agora vamos deixá-la diferente. Vamos deixá-la diferente e fraca. Ou melhor, fraca não, específica. E aí, só as pessoas que souberem dos segredos dela que vão saber que ela ainda tem o seu valor, né? Ou seja, quase ninguém. Então, o que eles fizeram? Eles deixaram o truque assim, na quinta edição. Com concentração, ou seja, você pode perder rapidamente. Você vai gastar a sua ação principal para conjurar o truque. Então você não usou a sua ação principal para fazer uma magia forte, né? Sei lá, mísseis mágicos, uma bola de fogo, qualquer coisa assim. E você ainda tem que esperar o seu próximo turno, no caso, né? Para que você possa, enfim, poder atacar e ganhar vantagem. Vantagem é uma coisa boa no ataque. Porém, a vantagem ela pode ser recorrida por outros meios, que pode ser muito fácil, por exemplo. Aqui existe o primeiro engano, né? O primeiro equívoco. Quando a gente fala da vantagem, é vantagem no golpe certeiro, é vantagem para o alvo. É diferente de vantagem para a criatura. O que isso significa, Arcanis? É porque, por exemplo, quando você usa a ação de combate ajudar, você... Por exemplo, o mago tem lá a coruja dele, aí ele mandou a coruja ajudar o próprio mago para acertar o Goblin mais fácil. Agora, quando o mago for usar um raio de fogo, ou usar um arco e flecha para acertar o Goblin, ele vai ter vantagem. Né? Então, se eu tenho esse recurso com a magia conjurar familiar, né, da coruja da vantagem, por que eu iria querer pegar esse truque? Exatamente, é porque não é pro mago pegar esse truque, porque as classes que conjuram esse truque são classes arcanas, é o mago, é o bardo, é a bruxa e é o feiticeiro. Mas esse truque vai ficar horrível para todas essas classes, exceto uma. Mas eu vou falar na classe daqui a pouco. O que os jogadores que pegaram em mago, que pegaram essa magia e conjuraram e acharam ela uma merda, porque descobriram depois que o familiar podia fazer a mesma vantagem, é o seguinte: porque na verdade a vantagem será sobre o alvo. Alvo é criatura, alvo é objeto. Então,
Aqui no Solasta, né, ele fala apenas criatura. Mas eu estou explicando que o texto original, né, do D&D, no livro do jogador, ele vai falar alvo, defesas do alvo. Então, quando você estiver mirando numa criatura, é muito fácil você obter vantagem. Através da coruja, através de deixar a criatura cega, a criatura tá caída. Enfim, tem muitas maneiras de se obter vantagem contra uma criatura. Mas, contra um objeto, aí já não tem tantas maneiras assim. São mínimos os recursos. A sua coruja ir lá no lustre e fazer a ação ajuda não vai ajudar de fato. Porque essa manobra ajuda só afeta criaturas, não afeta objetos. Então o mago que for tentar dar raio ardente lá no lustre não vai conseguir derrubar. Então já entra o primeiro segredo da magia, que é afetar objetos. Se você tem vantagem ao acertar um objeto, é mais fácil você passar a CA dele. Que o objeto ele não vai fugir, mas os objetos eles possuem CA. Eles possuem uma categoria de armadura para representar a resistência deles. Né? Então, quando você tira um número alto, você consegue acertar e causar dano no objeto. Então, é por isso que essa vantagem é importante. E por ser uma jogada de ataque, você ainda pode obter o crítico, né? Então é muito interessante nesse aspecto. Agora vamos ao outro aspecto. Não é uma magia só para acertar objetos. Ela também é para acertar criaturas. Afinal, alvo é criatura e objeto. Tá, só que se eu tenho tantos recursos, tantas maneiras de causar vantagem no inimigo, né? Por que eu iria querer esse truque que é tão ruim? Precisa de concentração, precisa gastar ação, e eu só vou receber o bônus de vantagem no próximo turno. Mesmo que eu pudesse atacar aqui nesse turno. Então, porque essa magia, ela é... O componente dela é gestual. E esse componente, ele é muito bom para se começar brigas. Porque, por exemplo, se você tá... se você avistou seu inimigo, né, um esqueleto, ou eu gosto de esqueletos também, né? Eu gosto de goblins, esqueletos, essas criaturas são fáceis, né, de lidar. Tá, você viu o seu inimigo, o inimigo ainda não te viu, você está nas costas dele, você usa o golpe certeiro sem chamar atenção. Então, ele inicia o combate, porque é horrível você gastar concentração, certo? Mas quando você ainda não começou o combate, você usou esse negócio antes, vamos dizer assim, você já vai estar afetando a criatura, você vai poder atacar ela com vantagem, e já vai receber o ataque propriamente dito no que as pessoas chamam equivocadamente de turno surpresa. Eu até gosto do turno surpresa, é nostálgico, é legal. Mas no quinta edição não tem turno surpresa. Mas enfim, o primeiro ataque que o seu personagem der na primeira rodada de combate vai ter vantagem. Porque na verdade você conjura essa magia, esse truque, antes do combate. Então nessa configuração, esse truque vai ser útil. Agora, onde deixar o truque mais útil ainda? Porque quando a gente fala de bardo, de bruxo, de mago, esses personagens têm por padrão conjurar uma magia poderosa na ação. Esse truque, exceto nesse texto, nesse contexto que eu disse de ser usado antes do combate, ele vai ficar limitado a antes do combate. Porque essas classes não vão querer gastar a ação principal dentro do combate. Então esse truque vai ficar aprisionado, vai ficar limitado a ser usado sempre antes do combate começar. E aí que entra o nosso feiticeiro. O feiticeiro, ele usa esse truque de uma maneira diferente das outras classes. O que o feiticeiro faz? O mago, por padrão, ele é um bombardeador igual o feiticeiro. Então eu vou falar do mago. O mago, na ação padrão dele, ele quer soltar bola de fogo. O feiticeiro também.
Só que aí, o feiticeiro possui a mecânica de classe metamagia. E os jogadores de feiticeiro que já são mais experientes, já sabem o que estão fazendo, eles vão pegar a metamagia magia acelerada. E aí o que essa magia acelerada faz? Ela faz com que o feiticeiro conjure a magia principal dele na ação bônus. Então ele vai soltar a bola de fogo na ação bônus e vai poder jogar o golpe certeiro na criatura, na ação principal dele, porque quando o feiticeiro receber a penalidade de ter conjurado uma magia na ação bônus, ele não poderá conjurar uma outra magia. Ele só poderá conjurar truques, né? Então, o truque em questão não precisa ser um truque de ataque. Ele pode ser um truque de efeito. E aí, no caso desse efeito aqui, vai ser conveniente. Até porque o feiticeiro não tem acesso só a essa magia acelerada. Ele também tem acesso a outra metamagia, que se chama metamagia duplicada, né? É a magia gêmea. Que aí, no caso, ele pode pegar uma magia que afeta normalmente um alvo e afetar dois alvos simultaneamente. Então, esse mesmo feiticeiro que acelerou a bola de fogo, ele vai poder, na ação bônus, né? Ele vai poder usar a ação principal para conjurar o golpe certeiro, e ao invés de colocar em uma criatura, ele vai poder colocar em duas criaturas. Então no próximo turno, ele vai poder fazer uma jogada de ataque com uma magia poderosa e vai ter vantagem em duas criaturas. Ou uma criatura e um objeto, objetos, enfim, ele pode mesclar se ele bem quiser. E isso é interessante por duas razões. Você pode usar desse jeito que eu falei, né, para você afetar duas criaturas, e aí você usa uma orbe cromática, que dá um alto dano. O dano disso aqui é muito alto. E mais alto ainda porque você escolhe o elemento dela, né? Então ela não só vai causar um dano sólido, como se der um golpe crítico vai causar o dobro, e se a criatura tiver vulnerabilidade a algum tipo de dano, desses tantos que ela pode se transformar, você ainda vai dar o quádruplo, né? O dobro, quádruplo, enfim. O feiticeiro ele tem essa mecânica de fazer ataques com magia. Ele é realmente especialista nisso. Então, se você pega lá o elemental da terra, você está enfrentando o elemental da terra, aí você transforma a sua orbe cromática em dano trovejante. O elemental da terra toma o dobro de dano dessa orbe cromática, de dano trovejante. Então você provavelmente vai explodir ele. E olha que é um bicho que tem mais de 100 pontos de vida. Se você der um crítico nele, era uma vez o elemental da terra. É sobre isso e tá tudo bem. Então esse golpe certeiro vai servir para você ter vantagem nessas magias poderosas de ataque. Não é para ter vantagem em truquezinho, em raio ardente, em toque chocante. Normalmente não. Você quer alguma coisa poderosa. Tá, Arcanis, mas eu não tenho dois inimigos, eu estou enfrentando só um inimigo. Então o golpe certeiro ele perdeu poder, perdeu utilidade? Não. Ele ainda serve. Você só tem que analisar o combate, o que vai ser mais eficiente, né? O custo-benefício. Porque se você está enfrentando só um inimigo, vamos colocar o elemental da terra mesmo. Hoje eu tô a fim de falar do elemental da terra. Você está com seu grupo e todo mundo está enfrentando o elemental da terra. Você vai usar o golpe certeiro vamos dizer, antes do combate, certo? Que aí o que você vai fazer na primeira rodada de combate? Você vai acelerar uma orbe cromática de dano trovejante, certo? Aí tá, você não matou ainda, vamos dizer que você é um feiticeiro fraquinho, né? Nível baixo, né? Tipo, sei lá, um 3, 4. E o seu grupo também, ninguém tá dando muito dano no bicho, tal, só você, né? Porque tá dando dobro de dano. Aí tá, então você teve vantagem na primeira orbe por causa do golpe certeiro que você conjurou antes do combate. Ok. Aí você acelerou, então você ainda tem ação.
Qual ação você faz? Golpe certeiro. Isso foi a primeira rodada de combate. Aí na segunda rodada de combate vai entrar o efeito desse primeiro golpe certeiro. E aí o que você faz? Você acelera uma orbe cromática. A segunda já. Aí você vai atacar com vantagem. E aí você usa outro golpe certeiro. Então você sempre vai ficar atacando com vantagem, graças a esse ciclo. Que apenas o feiticeiro vai conseguir fazer essa gracinha. O jogador de mago, de bruxo, de bardo, é muito cruel, porque eles pegam o que eu já vi muito, né? É, eles pegam esse truque todo inocente, né? Ah, legal, eu vou ter vantagem, vai ser legal. E aí eles usam na primeira ação, e aí descobrem que não puderam usar bola de fogo, ou outra magia que eles queriam usar, né? E aí quando eles atacam, de repente eles erram o ataque que eles fizeram. Aí eles têm a impressão de que esse truque é uma merda, né? Não, é uma merda, não serve pra nada. E o pior, se o jogador tava com um bardo, né, e pegou esse truque, o que acontece a maioria das vezes? Ele passa a experiência traumática de que não deu certo pro bardo para as outras classes. Aí de repente ele pega o feiticeiro, que esse truque é realmente sólido, não é tipo, ó, oh, melhor magia do jogo, mas como vocês viram, ele tem uso. Dá pra você tirar proveito dele. Né? E aí o jogador que era bardo não vai querer pegar o golpe certeiro porque ele achou ruim quando jogou de bardo. E aí assim Vecna triunfa. Porque esse truque é passado pra frente, né, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa horrível. Inclusive, eu vou contar uma coisa aqui do Solasta. O Solasta é um jogo, né, de D&D, quinta edição, e aí eles têm... O jogo tem bugs, e aí a equipe conserta, né, a Tactical Adventures, e aí eles fazem... normalmente eles são piadistas, né, eles fazem umas piadinhas, umas brincadeiras. Aí teve uma situação lá, uma atualização que eles falaram: ah, consertamos o bug do golpe certeiro, que antes não tava gastando concentração, né? Aí eles falaram: bom, agora o truque golpe certeiro voltou a ser inútil como sempre. E o mundo está salvo. Quer dizer, até os caras da Tactical Adventures foram enganados, né? Por Vecna. Porque é realmente uma coisa muito nicho, precisa ter um conhecimento, né, de onde ele vai ser aplicado. Porque lá no terceira edição era muito fácil. Qualquer um podia pegar isso aqui e dava certo. Inclusive, porque lá na terceira edição, o mago ele tinha acesso à metamagia. A mesma metamagia do feiticeiro, que é aqui na quinta edição. Então o mago podia acelerar, podia duplicar, maximizar e fazer a porra toda. Então, quando veio o quinta edição e colocou esses talentos metamágicos só pro feiticeiro, muito desses conteúdos, dessas magias que antes era para todo mundo, passaram a ser só do feiticeiro e muita gente não percebeu, né? Porque elas não conseguiram sacar isso. E pior de tudo, o feiticeiro, para quem já conhece, já é macaco velho com um feiticeiro, vai ter reparado que a lista de magia dele é igual à do mago. Ele possui uma grande gama das magias de mago, né, no quinta edição, mais um pouco das magias de druida do quinta edição. Então ele tem uma lista bem menor, né, do que essas duas classes que eu falei, mas é uma junção, né, a lista de magia possíveis para o feiticeiro. E aí, o que isso significa? Significa que ele não tem magia própria. Ele é o único conjurador do jogo que não tem magia própria. Não tem uma magia que é só da classe dele. E aí, isso ficou cruel. Eu acho, assim, na minha humilde opinião, que pra isso aqui ser muito bom, assim, não muito bom porque ele tem essas limitações dele, né? Mas pra ele voltar a ser relevante e tal,
que um método que poderia ser legal seria deixar o golpe certeiro apenas para o feiticeiro. Né? Porque já que o mago, o bardo e a bruxa não tem os recursos de metamagia do feiticeiro, por que não deixar o golpe certeiro, né, o True Strike, somente para o feiticeiro? Né? Que aí as pessoas não teriam essa chance de errar. Olha só como o Vecna é malicioso, né? Ele colocou isso na cabeça do JC de propósito. Ele fez de propósito isso daí. Ele colocou o golpe certeiro nos personagens que isso aqui fica inútil só para as pessoas perderem e acharem que o truque é inútil. Olha que crueldade. Uma uma última coisa que eu vou falar aqui, já pra gente encerrar o vídeo, essas metamagias que eu falei não são as únicas que dão para aprimorar esse golpe certeiro. Naquela ideia de pegar o inimigo de forma furtiva, eu ainda não fiz o vídeo do feiticeiro, mas eu vou falar mais pra frente, e aí vocês vão poder assistir. Que o feiticeiro ele é um especialista de aventuras urbanas, de interpretação. Nesse tipo de aventura é muito comum, né, interações sociais. Né? Então a interação social é o carro-chefe desse tipo de aventura. E aí o feiticeiro ele entra com mais um recurso em relação a esse golpe certeiro, para ajudar ainda mais a pegar o inimigo de surpresa, que é uma metamagia chamada magia sutil, subtile, né? Magic, que aí no caso ele ignora os componentes da magia. Essa magia já é muito silenciosa, né? Porque ela não usa componente verbal. Mas se você usa o golpe certeiro sem componentes, sem o componente de apontar, né? O gestual, o somático, o que acontece? Você pode usar essa magia durante uma conversa. Né? Então, o feiticeiro que é especializado em aventuras sociais, né, e que tiver percebendo, tiver desconfiado o jogador, né, pelos rumos da conversa, que a coisa não está indo bem, que aquele cara possivelmente vai atacar, é o vilão, aquele conde chamado Drácula talvez seja um vampiro, eu não estou gostando. Aí o feiticeiro vai, usa magia sutil com golpe certeiro, e já começa o combate com esse esquema que eu falei. Então no primeiro turno ele já vai ser beneficiado por isso. E aí se ele quiser continuar mantendo a concentração para continuar atacando com vantagem, bem. Se ele quiser usar outro tipo de tática, tudo bem. Bom, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido que esse truque não é uma merda, ele não é inútil, ele tem sim suas limitações, ele não é tão forte quanto já foi, mas dá pra usar sim nas mãos da classe certa, né? Que aí ele vira um truque usável. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!